Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast trazido a vocês com o patrocínio da Drogavet Equinos. Paulo Junqueira fundou a Cavalgadas Brasil, uma agência de viagens a cavalo, há 20 anos, já cavalgou por mais de 25 países, nos 5 continentes, e é um apaixonado por cavalos desde a infância, além de ser o apresentador desse podcast. Hoje, como convidados, nós temos pai e filho, Maurício Junqueira e Antônio Brocker Junqueira. E vai ser um bate-papo muito gostoso. Paulo. Bem-vindos, Maurício, Antônio. Hoje, bom, aqui que nós temos pai e filho na mesa e pai e filho convidados. Maurício, Antônio, o objetivo desse nosso podcast, um dos objetivos, obviamente, falar de cavalos e cavalgadas, que é a paixão comum nossa aqui, e a gente inspirar as pessoas, e eu acho que vocês dois são convidados bem especiais para atender esse objetivo. O Maurício, que é empresário do ramo de saúde, tem a Bennett Saúde há 30 anos, Cavaleiro da Paz. Eu vou pedir para você, Maurício, começar a nossa conversa explicando um pouquinho o que são os Cavaleiros da Paz. Nós temos, quem cavalga e sabe, que existem muitos grupos de cavaleiros no Brasil, cavaleiros tradicionais, grupos que cavalgam, amigos, vamos dizer, do Brasil inteiro. Eu conheço vários grupos. E, sem dúvida, os Cavaleiros da Paz é um dos grupos tradicionais, um dos grupos mais antigos do Brasil. Então, eu vou pedir para você explicar o que são os Cavaleiros da Paz e fazer uma apresentação. Maurício, está com a palavra aí. Paulinho, são duas famílias, né? O Paulinho, o Paulo, o Maurício e o Antônio. Os 4 Junqueiras, né? Os Paulos, parte da família rica, e os outros aqui do sul, os que vieram desbravar esse garrão rio-grandense. Acho que é o contrário, você acertou na primeira parte. Mas, Paulo, primeiro uma satisfação estar compartilhando, fazendo parte desse teu novo programa, dessa iniciativa tão maravilhosa, porque histórias tem de sobra, né? E uma mais bacana que a outra. Eu sou filho de veterinário, nasci e me criei no interior do Rio Grande do Sul. Sou uma pessoa urbana, né? Mas a minha paixão sempre foi o cavalo. Então, toda vez que eu tinha oportunidade de acompanhar meu pai nos atendimentos que ele fazia aos pequenos proprietários rurais, eu sabia que tinha cavalo e ia junto, né? E nunca soube andar. Eu só pedia para me botar em cima, às vezes, de um pangaré qualquer lá, para ter o sabor e o gosto de estar montado a cavalo, né? E essa minha paixão sempre me fez ficar ligado nesse meio, assim, de procurar informação e tal. Eu lembro quando eu acho que eu tinha 18 anos, estava num lugar que eu gostava muito de ir, que era um tio meu que tinha cavalo ao redor de um fogo de chão, e ele contava a história de uns gaúchos que estavam desbravando as Américas, que estavam atravessando as Américas a cavalo. E aquilo me fascinava, assim, eu achava uma coisa espetacular. E quem comandava esse grupo era uma pessoa bastante conhecida do nosso meio regional aqui, o tradicionalista Antônio Augusto Fagundes. Em 1990, ele foi desafiado por um conterrâneo dele lá de Alegrete, dizendo que na região aqui do sul não se andava mais a cavalo como uma vez, e que não tinham mais gaúchos a cavalo como houve na época da Guerra do Paraguai, por exemplo, que os gaúchos invadiram o país vizinho a cavalo, armados de canhões, de armas de guerra e tal. E aquilo ali foi um desafio motivacional para ele, e ele provocou isso em outros parceiros. Vamos voltar à Assunção, no Paraguai, mas dessa vez vão levar a bandeira branca da paz. Eu acho que a gente tem uma dívida com eles e vamos aumentar essa irmandade entre os povos fazendo isso. Juntou lá uma dúzia de maluco e fizeram então o caminho saindo de Alegrete até Assunção, cerca de 700 e poucos quilômetros a cavalo. A partir dali não se parou mais.
Em 93, eles resolveram, então, cruzar as Américas, né? Pegaram uma guampa de água do Oceano Atlântico e foram desaguar no Oceano Pacífico. 3.000 e poucos quilômetros, 66 dias a cavalo, cruzando os Andes, frio. E foi nessa ocasião que eu lembro de ter ouvido uma reportagem onde pegaram uma nevasca lá e ele ordenou que os homens tirassem as capas para proteger seus animais e procurassem abrigos, que a prioridade era cuidar dos cavalos, né? Aquilo lá me fascinava. Mais tarde, já casado, sempre procurando ter esse contato com o meio rural, descobri aqui do lado de Porto Alegre, em Eldorado, o Recanto Borghetti, do nosso conhecido amigo Renato Borghetti, um dos maiores talentos que a música gaúcha produziu, que a música brasileira produziu. E o seu pai, Rudi Pedro Borghetti, um cavaleiro nato, um dos fundadores dos Cavaleiros da Paz, me convidou então para fazer parte e acompanhar um pouco esse grupo, onde eu ia só para ouvir histórias, né? E a partir dali a gente criou uma conexão muito forte. Eu fazia questão de estar junto, cozinhando, fazendo qualquer coisa para estar próximo a esses homens que desbravavam fronteiras aí sobre o lombo do cavalo. Então dali comecei a participar junto. O Antônio, com 7, 8 anos, gostava de me acompanhar. Eu nunca pedi para ele que ele fosse junto, ele queria estar também junto a nós, e a paixão dele desde cedo foi o cavalo também. E os Cavaleiros da Paz então completaram 32 anos já, cerca de 18 países, os 5 continentes. Eu tive a satisfação de fazer os 5, e até os anos de 2005 foi a primeira cavalgada que eles fizeram fora das Américas, né? Foram até Portugal em comemoração aos 500 anos do Brasil. Todas as nossas cavalgadas têm cunho cultural. O que nós procuramos realizar é um grande intercâmbio cultural, né? O gaúcho, que tem muita tradição no cavalo, a gente procura então conhecer outras culturas, outras formas de montar, outras raças, qualidades de outros cavalos e principalmente a história, né? E com o objetivo sempre maior de levar a bandeira branca da paz, irmanar povos distantes sobre o lombo do cavalo. Esse é o nosso lema. E quando eu entrei no grupo, que já tinha percorrido todas as fronteiras aqui do sul da América, a gente começou a pensar em fazer outras viagens, né? E aí surge a proposta de nós irmos para o Canadá, depois de ter feito o Extremo Sul, e onde eu tive a feliz satisfação de conhecer, então, a Cavalgadas do Brasil e o trabalho realizado pelo Paulo, o que para nós antes parecia um sonho, se tornou uma coisa alcançável, e a gente pôde sonhar muito mais alto e levar essa bandeira branca da paz para os lugares tão distantes que talvez nunca tínhamos imaginado antes. E somos gratos a ti, Paulo, pelo teu profissionalismo, pela tua parceria, que nos proporcionou ter sonhos tão gigantes como a gente teve e poder realizá-los, né? Acho que um resumo, em suma, seria mais ou menos isso. Depois a gente pode falar um pouco de cada cavalgada dessas. Quais foram as que você acompanhou, pai? Não, eu organizei com eles, nós organizamos Canadá, África do Sul, Mongólia, Caminho de Santiago Compostela. São viagens que eu fui junto, todas elas com eles, e viagens que têm uma história, cada uma delas tem uma história muito rica. Eu lembro que uma delas, Maurício, qual delas que você era presidente, que eu tenho o diploma da cavalgada assinada por você como presidente? Agora estou na dúvida se foi África do Sul. África do Sul acho que foi o Rudi Borghetti, né? Você foi na do Canadá, é isso? Na África do Sul, o Borghetti, que hoje está com 92 anos, e se convidar ele está de pé no estribo, pronto para embarcar para outra. Mas na África ele era nosso comandante. Tá. Eu acho que eu era o presidente da África e do Canadá, se eu não me engano. Acho que foram as duas que eu fui como
presidente. Depois fui de comandante também da Mongólia. Para entender a diferença, que a gente nomeia um representante do grupo para aquele evento, né? Então, tudo que houver em relação a decisões do grupo é tomada pelo comandante. Então, pode não ser o presidente da ocasião, mas aquele grupo passa a estar representado e coordenado, liderado pelo comandante. Falando em Rudi Borghetti, uma figura ímpar, eu às vezes cito e depois espero que ele ouça esse nosso podcast aí. É uma referência, uma pessoa humana e, como o Maurício acabou de falar, um cavaleiro que eu cito em algumas conversas, porque eu espero chegar na idade dele como ele está, porque eu cavalgo e já cavalguei com algumas pessoas, vamos dizer, 80. Quando nós viajamos junto, ele estava um pouquinho mais novo, né? Mas, de qualquer maneira, acima dos 80, cavalgar como ele cavalga, eu não tinha tido oportunidade com outros. No sentido de galopar, quer dizer, é natural, a pessoa, quanto mais velha, vai tomando mais cuidado e tem mais receio ou mais dificuldade, mas eu até procuro manter um físico igual dele ali, manter a forma para poder acompanhar o ritmo dele até mais tarde. Não, ele não tem ruim. Primeiro que ele não tem dificuldade em montar, né? Ele monta com facilidade, ele é cavaleiro nato, ele tem uma qualidade equestre forte, né? Gosta muito também. E eu lembro de uma passagem, nossa, ele já com seus 80 anos, e numa cavalgada aqui no Aparado da Serra, aqui. E pegamos um temporal, dormimos mal, tivemos que pedir pouso num galpão lá, enfim, de manhã os de mais idade estavam se encolhendo já, né? Tipo, não vai dar hoje, né? E a chuva caindo forte, né? E eles olham para fora, o Borghetti está na chuva encilhando o cavalo dele, e eles se olham por outros, tipo, se o Borghetti está indo, eu não vou deixar ficar de fora, né? Então ele não pensava duas vezes. Na Espanha também, no Caminho de Santiago, tivemos a satisfação de estar com o filho dele, que sempre incentivou, sempre acompanhou, mas nunca tinha feito uma grande cavalgada com ele. O Renato Borghetti foi junto. Em determinado momento o Rudi estava gripado e a cavalgada estava forte, né? Bastante puxada. E ele pediu para que o Borghetti não fosse naquele dia, né? Mas eu acho que foi um dos maiores castigos que ele teve, né? Ele ficou muito contrariado, né? Você falou uma coisa que eu não ia falar, mas eu vou dizer porque também às vezes fica meio... Mas montar do chão, né? Muita gente, conforme a idade, tem dificuldade de montar do chão. Tem que ter um apoio para montar. E o Rudi, não sei se ainda hoje, mas até às vezes que eu cavalguei com ele na África, no Canadá, ele, com mais de 80 anos, você pega do lado do cavalo, bota a perna e monta. Então, isso é de tirar o chapéu mesmo. O Rudi tem muita história para contar. Se nós começar a falar dele aqui, a gente não para mais. Ele pediu um cavalo no desfile do 20 de setembro, eu dei um cavalo inteiro para ele montar, e o cavalo ele abriu o desfile, 3.000 cavaleiros, ele abriu o desfile, público dos dois lados, só que deu vento e era bandeira, era faixa, aquele cavalo estava enlouquecido na pista, e vou dizer, outro cavaleiro ali teria dificuldade, e ele se sentindo orgulhoso e tocando de forma tranquila, ele é um senhor muito calmo, muito tranquilo, né? E para fazer só um link aqui, Paulo, nessa cavalgada da Serra, ele foi contando para mim que ele praticamente não tinha tombos para contar na sua história de cavaleiro, né? E justamente nessa aconteceu de a gente estar descendo um lançante e ele pedir para quando a gente chegasse lá embaixo parar um pouco para ajeitar os arreios, né? Que muito sobe e desce, já estava ficando frouxo. E nesse meio tempo o arreio dele virou, né? E ele caiu até de uma altura considerável porque a gente estava num declive forte, né?
E aí ele contando para mim isso na volta, né? Que ele quase não tinha história de tom para contar. Depois ele vai ouvir e vai ficar bravo comigo aqui. Eu disse, pô, mas o senhor foi cair logo aqui, né, seu Rudi? Eu disse, mas não sei se isso aí dá para considerar um tombo. A cela virou, não é que ele caiu, né? Não, tem muito. A história dos cavaleiros tem muitos. E nós vamos contar aqui o Edu, que nos acompanhou com muitas fotos também, um convidado que tem algumas histórias que nós estamos contando. Maurício, dos Cavaleiros da Paz, atualmente o Caé, que é o grande companheiro também, que é o atual presidente, você tem mais, vamos dizer, o objetivo dos Cavaleiros, né? Você já falou de levar a mensagem da paz. A parte você falou do bem-estar, que é um tema muito importante, a cultura gaúcha. Eu tenho com o Rio Grande do Sul uma relação muito forte. Fazem praticamente 20 anos que eu vou todos os anos, algumas vezes, cavalgar na região do litoral e dos aparados da serra. Eu tenho uma relação, vamos dizer, com o povo gaúcho pelo amor que tem pelos cavalos, né? É um estado que tem o cavalo como símbolo. Nós tivemos aqui como primeiro entrevistado o Felipe Massetti Leite, e ele declarou isso, que das culturas dos povos que ele viajou cruzando as Américas, ele ficou muito impressionado com a cultura gaúcha na relação com os cavalos. Como celebram o cavalo, né? Ele usou o termo celebram os cavalos, né? Claro que nós temos no Brasil um país que tem a quarta quantidade de cavalos do mundo, nós temos várias culturas equestres diferentes, e é interessante, vamos pular um pouquinho o assunto, vocês têm como esporte as rédeas, que é uma atividade que não utiliza o cavalo tradicional gaúcho, que é o crioulo, né? O que você me diz sobre isso? Vai pegar o Maurício ainda, vamos depois chamar o Maurício. Não, vamos lá. Aqui o cavalo crioulo tem uma grande prova, que é o freio de ouro. E o freio de ouro tem uma particularidade bastante interessante, que ele procura aliar a morfologia, que é a condição física e estrutural e a beleza do animal, com a funcionalidade, né? Então se procura tirar dali o que seriam os melhores exemplares da raça, unindo morfologia com função. E nós temos cavalos aqui, cavalos que são que tem uma qualidade muito forte para o campo. Se a gente for ver, que for, aliás, forjado nos campos e nos pampas aqui do sul, né? E se nós formos ver a rédeas na essência, onde os Estados Unidos lidera, apesar de a Europa ser muito forte e tal, mas até a associação mundial que coordena rédeas é NRHA nos Estados Unidos, né? Se busca exatamente a mesma coisa, né? Ela começou com o mesmo objetivo, que era avaliar as qualidades funcionais do cavalo. Eles estão menos preocupados com a questão morfológica, mas eles querem montar no melhor cavalo. E eles têm uma seleção genética já de muitos anos. Mas nós temos cavalos crioulos, inclusive eu e o Antônio competimos em cavalos crioulos, investimos e criamos cavalos crioulos também, para essa modalidade, e eu posso dizer que um dos melhores cavalos de rédeas do Brasil é um cavalo crioulo, né, que entre milhares de cavalos que foram competir o campeonato mundial de rédeas, todos eles da raça crioula, da raça quarta de milha, tinha um crioulo que ficou em 11º lugar. Então, o crioulo tem uma habilidade funcional muito forte, ele pode ser, sim, utilizado para esse esporte, né? Mas a predominância a nível nacional é o quarto de milha, a nível mundial no esporte é o quarto de milha, né? Mas a própria Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo
já criou Rédeas de Ouro, que é o campeonato nacional da raça crioula em rédeas. Aí já deve estar na sua... O Antônio talvez saiba melhor que eu, mas próximo da 10ª edição, ou mais até. E tem sido uma das provas mais fortes a nível nacional, né? Eu quis pegar esse teu depoimento porque um gaúcho e a gente tem, vamos dizer, a predominância, né, das rédeas do quarto de milha no São Paulo e outras regiões do Brasil. Então, destacar isso, apesar de não estar dentro do nosso tema principal. Eu vou agora convidar o Antônio, falar um pouquinho do Antônio, que é um jovem cavaleiro que, como o Maurício já disse, seguiu junto com o pai, conhecendo o que pode fazer com o cavalo, a aventura, essa paixão. O Antônio, com 6 anos, começou a montar. Em 2008, com 9 anos, fez a primeira grande cavalgada e lançou um livro, Diário de uma Cavalgada. Muito interessante. Com 9 anos. Antônio, eu vou pedir para você explicar a história desse livro, que você pediu para a professora para acompanhar, né, o teu pai. Então, chamar o Antônio aqui para a nossa conversa, começar... Claro, com certeza. É um prazer, primeiramente, estar aqui falando com vocês, falando sobre cavalos, que é uma parte muito importante da minha vida, é a minha essência, é aquilo que eu forjei. Assim, tudo que vocês contaram, não só de ouvir eu me sinto privilegiado, quanto de ter feito parte disso tudo. Então, estar com o pai, estar com vocês, é muito importante para mim. Eu me sinto muito feliz, assim, da gente poder falar desse assunto que, enfim, envolve tanta paixão, tanto amor de ambos os lados, né, da mesa dessa gravação. Falar do livro. O livro, então, ele foi a minha primeira grande cavalgada. Eu comecei a acompanhar o pai na fazenda do seu Rodi Pedro Borghetti, é muito bem citado, que eu tenho o maior carinho e admiração, um dos grandes cavaleiros que a gente tem o prazer de acompanhar ao longo da jornada, de conhecer e de ter tido ele como um dos padrinhos dentro dos Cavaleiros da Paz e dentro do próprio mundo equestre, né? Os Cavaleiros da Paz, eles me formaram dentro do mundo equestre também, assim como a modalidade de rédeas, assim como os meus treinadores que eu passei, principalmente o Max, que a gente vai falar mais sobre aqui. Mas falando dessa cavalgada, então eu comecei a fazer com o pai alguns passeios na fazenda do seu Rodi, comecei a acompanhar ele, eu ia inicialmente numa pônei, depois comecei a poder montar cavalos um pouco mais altos, enfim. E aí um dia o pai foi numa cavalgada, ia marcar uma cavalgada que era de Dom Pedrito Livramento, cavalgada em homenagem ao tio Flor Magalhães, foi o nosso último reconhecido tropeiro do Rio Grande, pai do nosso querido amigo Pedro Magalhães, e a cavalgada tinha 115 quilômetros, era uma cavalgada que iria envolver alguns dias, né, de cavalgada 4 dias, mas enfim, além da locomoção até lá, era uma cavalgada grande, não era costume ir uma criança junto acompanhar. Você tinha 9 anos? Foi feito 9 anos, 9 anos. Foi feito um jantar aqui em casa com um grupo dos cavaleiros, e eu acompanhando, sempre ouvindo, sempre fui muito, muito quieto, muito introspectivo, mas sempre eu gostei muito de ouvir as pessoas, de ouvir os mais velhos, e até hoje eu tento treinar isso, que eu acho que é da forma que a gente melhor aprende, é ouvindo os outros, ouvindo aqueles que já têm experiência. Então eu fiquei ouvindo aquilo, super contente, super feliz de estar ali naquele momento, e fui convidado pelo então presidente, Alton Saldanha, para fazer a cavalgada. Olhei para o pai, né, ficou aquilo, não é para ti, é o momento do pai também poder desopilar e tal, e aí, enfim, eles insistiram, falamos com a mãe foi a primeira a liberar, né, sem a mãe liberar não adianta a professora, não adianta ninguém, e aí o segundo passo foi a professora, então, falar na aula que eu iria faltar 2 dias, não costumava faltar, que eu iria faltar e que, enfim, decorrência da cavalgada. Falei com ela ficou super contente, enfim, uma aventura também, né, acho que isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem que exercer dentro dos nossos jovens, né? Realmente eles viverem um pouco o mundo, né? Por mais que a tecnologia seja extremamente importante, viver o mundo é significante na nossa formação. Então ela liberou, só que ela disse assim, bom, Antônio, pode ir, só que tem um fator, tu precisa escrever essa história e contar depois para nós.
para a tua turma, contar para nós a tua aventura, o que tu passou, os desafios e tudo mais. Então fui eu lá, fui para a cavalgada, super feliz, fui com um grupo de amigos que, enfim, me acolheram com todo carinho também, todo mundo na cavalgada, desde as pessoas que nos receberam lá até o grupo que foi comigo, realmente me fizeram sentir à vontade e isso foi toda a diferença até na minha continuidade, acho que do mundo do cavalo. Se não fosse essa primeira grande experiência, assim, fosse positiva, com certeza eu não teria dado sequência nessa paixão. E aí participei, foi uma cavalgada que ela foi de quinta a domingo, era uma cavalgada que não era a maior cavalgada de todas, era uma cavalgada curta para quem já era experiente, mas para mim, até então iniciante, era uma cavalgada super desafiadora. Teve dias que a gente cavalgou 50 quilômetros, a gente levou os nossos animais, a minha égua, ela acabou sentindo, tive que trocar de égua, peguei uma outra égua, tive várias lições em meio a esses momentos, assim. E, enfim, fui escrevendo todos os dias de noite, chegava, a gente montava a nossa barraca, né, eu ajudava o pai, montava a barraca, e o pai me ajudava a escrever essas histórias, a gente recapitulava tudo que a gente tinha passado durante o dia, eu escrevia, e assim foi, escrevi, chegando em casa a gente passou para o computador e mandou para o meu tio, que também é publicitário, e o meu tio para ele fazer uma revistinha, enfim, para deixar mais ilustrativo para os meus colegas poderem ver. Ele fez ficou muito bonito, uma revistinha com as fotos já da cavalgada. Eu fui, levei para a aula, cheguei na aula, a professora se encantou, a gente mostrou para todos os alunos, mostrou para outras turmas do mesmo ano, ela levou para outras turmas que ela dava aula em outros colégios, a gente levou para dentro dos Colégios da Paz, todo mundo também acolheu aquele material com muito carinho, e aí foi onde partiu o incentivo para a gente fazer disso realmente um livro. E aí contatamos a editora, e assim foi, e a gente lançou o livro na Feira do Livro de Porto Alegre, em 2008, um livro que teve, para aumentar, né, que eles queriam, tem que deixar um pouco maior, enfim, é um resumo de uma cavalgada feito por uma criança, é curto, então para aumentar a gente pegou alguns relatos do meu avô, da minha professora, do Antônio Augusto Fagundes, o Nico, do Elton Saldanha e do Rodi Pedro Borghetti, fizeram esses relatos, aumentaram o livro, a gente lançou, foi um sucesso dentro da Feira do Livro, foi, assim, para mim um momento muito marcante, e acho que também, mais do que isso, ele passa a ser uma virada de chave dentro da minha vida, assim, não porque, enfim, por ter feito o livro, acho que isso é algo que todos nós podemos fazer, temos condições, basta a gente querer, mas realmente aquilo ali me colocou num momento de olhar para aquele mundo do cavalo, me identificar e enxergar que aquele lá era o meu mundo, independentemente de trabalho, de profissão, do que eu iria fazer mais para frente, eu sabia e aí sei até hoje que é este o mundo que eu quero viver, criar minha família e criar meus filhos. Então, assim, foi a história do livro, foi um livro que até hoje a gente vai nas escolas contar a história dele, acho que também incentiva os jovens a ingressarem nesse universo, e tem aí um belo de um exemplar que se tudo der certo, eu vou poder mostrar para os meus netos, e assim, bisnetos, enfim, toda a família vai poder olhar isso e ver que dali partiu uma paixão que vai se estender por uma família inteira. Uma pausa agora no nosso bate-papo para falar da DrogaVet. A DrogaVet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a DrogaVet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado DrogaVet é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária. Acesse drogavetequinos.com.br. DrogaVet, amor animal sempre em movimento. Muito bom, Antônio. É o que eu falei no início, você falou, é inspirar, né? Eu já tive a oportunidade de ver, eu lembro, eu convidei você para fazer uma palestra, uma apresentação na Expo Cavalos, um evento que eu organizei em São Paulo durante 3 anos, um evento reunindo todas as raças, modalidades, e eu lembro, né, não lembro qual delas, qual ano, mas você veio, fez uma palestra, e você comentou agora, foi na... Isso aí,
2012. 2012. Minha primeira palestra fora do estado. Então, Foi muito bom, foi muito legal. e você comentou aí, você fez palestra em várias escolas, né? E você, inclusive, agora, até recentemente, antes da pandemia, você ainda fez palestra em escola, quer dizer, como você usou o termo, motivando, inspirando crianças, não só pela, vamos dizer, paixão pelo cavalo, mas mostrar aquilo que você, querendo, você pode, a questão de uma aventura segura. Então, eu acho que isso é muito importante. Esse livro está disponível, se a pessoa tiver interesse, está disponível ou não? Então, ele não está disponível, mas, enfim, a gente pode até pensar no relançamento dele, mas hoje ele não está disponível, mas a gente tem alguns poucos exemplares em casa e, enfim, amigos sempre têm acesso, mas a gente pode pensar, é uma oportunidade aí da gente também, de repente, até fazer de uma outra forma, porque uma coisa interessante no livro foi que as ilustrações deles foram de colegas, né? Quando foi feito a edição, precisava de ilustrações para realmente deixar um livro um pouco mais lúdico, né? Um pouco mais com uma linguagem infantil, e aí foi pensado, bom, será que a gente contrata? Será que a agência fazia na época a ilustração? Mas aí eu tive a ideia de, não, vou pedir para os meus colegas fazerem. A gente fez um pequeno, enfim, concurso dentro da própria turma, para eles, e até de outras turmas, para fazer as ilustrações. Tivemos uma votação, pedimos autorização, e foi colocado dentro do livro, e tem, assim, surpreendentes ilustrações, desde um churrasco de ovelha até cachorro, cavalo, eu, o seu Rodi, meu pai, tem todo mundo aí ilustrado no livro numa visão de criança. Então, isso enriquece também a história, mais do que a minha forma de contar, a forma das crianças entenderem esse mundo e ilustrarem, acho que também fez a diferença dentro do registro. Eram crianças de 9 anos, né? Todos da tua classe, é isso? Todas de 9 anos, isso. Paulo, eu me emociono até hoje ouvindo essa história, me emociono mesmo, porque ela tem um significado enorme. O meu pai é um cara que lê muito, muito. E ele, quando meus filhos eram pequenos, ele contava historinha. Meu pai nunca usou computador, acho que a única fase que ele usou foi essa. Contava historinha para os netos, para o Antônio e para a Valentina, e pedia para eles contarem uma historinha para o vô. E eu acho que dali nasce uma semente, assim, dessa facilidade de contar história. Foi a primeira cavalgada do Eduardo Rocha conosco. Primeiro trabalho dele de fotógrafo numa cavalgada foi essa. A partir dali ele nos acompanhou mundo afora. E a ideia não era fazer um livro. A coisa tomou essa proporção pela história em si. Ele levou o tema de aula para o colégio, a professora fez 400 cópias, trabalhou em 5 escolas, e todo dia vinha para nós tema que ela mandava, que ela passava para os alunos dela, e eles devolviam, que eram ilustrações, que eram resumos da história, assim, que eram emocionantes. Isso foi dando consistência para a coisa, né? E o Antônio, como ele falou, ele era uma criança muito introvertida. Eu lembro, não só nessa idade, quando eu conheci ele ainda era. Pois é. E dali parece que ele criou uma autoconfiança, né? Quer dizer, parece não, criou, e que deu a possibilidade dele ser o que é hoje. Então, é uma história que traz uma repercussão muito forte, né? E aí ele é convidado para ir nas escolas. Chega lá, as professoras juntam 200 crianças. Ele já contou essa história para mais de 3 mil alunos, né? E aí chega lá a criança de 6, 7 anos, que eles colocam os mais novos primeiro, depois os mais velhos e tal. Só, olha, essas crianças não têm paciência para ficar aqui meia hora. Então vocês resumem aí o que vocês viveram aí em 15 minutos, mostram umas fotos, senão ninguém vai segurar eles. Eles ficam 1 hora grudados ouvindo a história, né? E a última vez que o Antônio foi, um pouco antes da pandemia, acho que foi uma das únicas que eu não pude acompanhar, a irmã dele foi com ele e disse: pai, o Mano é idolatrado nas escolas, as crianças não querem deixar ele sair, né? E aí o Antônio comentou comigo: pai, só não sei se eles entenderam bem o esporte, porque fizeram um filho, eu tinha que dar autógrafo em chuteira. Talvez eu não tenha entendido bem o que eu faço. Mas é uma conexão muito forte que eles criam, porque ele conta coisas na linguagem deles, na época, e eles se enxergam muito, né? Às vezes querem perguntar alguma coisa. Quero perguntar, fala. Eu também andei já.
a cavalo. Eles querem contar, eles ficam alucinados com aquilo, né? E uma das coisas muito bacanas, assim, dessa cavalgada que o Antônio conta, é que é evidente que eu queria levar ele. Todos os filhos querem o pai, todos os pais querem seus filhos acompanhando, né? Ainda mais nós, se a gente tivemos uma ligação muito forte. O meu receio é que eu era urbano demais para andar com aquele grupo. E vou levar uma criança e ter que cuidar de 2 cavalos e a criança... Eu não me sentia preparado para isso. E também tinha toda a preocupação, porque o Antônio passeava a cavalo com a gente. E lá eu sabia que nós íamos cansar de andar a cavalo. Para ele ia ser desgastante demais, né? Ele falou... E aí eu recomendei ele, então, que ele ia ter que cuidar do cavalo dele, que ele ia ter que ser simpático, social, conversar com as pessoas, né? E ele teve uma virada de chave. Eu não cuidei de cavalo nenhum. Ele cuidava dos 2 cavalos, não só o dele como o meu. Ele que arrumava a nossa cama, ele que ajeitava tudo. E aí entrou uma função minha como pai, que eu acho que a gente nunca conversou isso aí, só eu, Antônio. Estou colocando aqui. Já comentei com alguns amigos. Que juntar 10 homens, 15 homens juntos durante alguns dias, o que rola de bobagem, o que se fala de besteira, é inacreditável, né? E eu tava com o guri lá, eu não posso ficar tolindo ele disso, eu não posso ficar dizendo, não escuta isso, não participa daquela conversa, coisa assim. Ele tá no meio, ele tinha que aprender a se defender, a filtrar, enfim, né? Fazia parte desse convívio social dele ali. Mas uma coisa importante que, sabe, Paulo, um dos melhores momentos da cavalgada é o nosso final de tarde, né? É a roda, o fogo de chão, é as conversas. Nós aqui gostamos muito de poesia, de música, violão, e aquilo ali era sagrado para nós. Mas ele estava cansado. E ele não incomodou a cavalgada em nenhum momento. E ele chegava para mim e dizia, pai, tu vai ficar bebendo, nós não podemos ir deitar. E eu nunca disse para ele assim, não, deita aí do lado aí que o pai vai ficar aqui. Eu parava de beber o que eu estava bebendo na hora e dizia, filho, nós vamos deitar. E aquilo ali parece que dava um aconchego para ele, dava uma segurança para ele. Né? Que o pai estava do lado dele sempre, que o pai não ia sair dali, que o pai não ia... Eu não queria causar algum desconforto para ele, emocional, seja qual fosse. Né? O desconforto já existia da própria cavalgada. E ele quis se desafiar tanto que teve um dia desses dos 50 quilômetros dele lá, que ele tinha problema na pele, tinha eczema e tal, e aquele dia foi cansativo para todo mundo, né? Boa parte puxou cavalo, enfim, e eu vi que ele estava sofrendo com aquilo e eu disse, filho, tá campeão, cara, pô, tu foi até que, olha, que até eu tava querendo que ele topasse isso, né? Agora eu vou pegar uma carona, nossos amigos vão levar nossos cavalos, vão chegar lá no acampamento, né? E ele chorava, olhava para mim sem falar e dizia que não, que ele queria ir até o fim. Só que eu olhei para as bombachas dele, tinha sangue. Ele tava com aqueles eczema na perna e talvez com alergia do pelego, não sei. Eu não sabia mais o que fazer para ele desistir. Que eu achava que não valia ele estar sofrendo aquilo, mas para ele era uma questão de orgulho. E ele foi... Na cavalgada toda participaram 60 cavaleiros, se eu não me engano, e ele mais 2 ou 3 foram os únicos que fizeram a cavalgada de ponta a ponta, né? Aí no fim ganhou medalha de melhor cavaleiro e tal, mas para ele foi uma vitória, né? Muito bom depoimento aí, agradeço ter aberto o seu coração aí para nós nesse depoimento aí. Antônio, vamos voltar para o Antônio aí. Acho que só uma interrupção rápida, pai. Depois a gente vai pedir para vocês as fotos. E esse nosso podcast ele fica tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube. E no YouTube, obviamente, com imagens. Então, conforme a gente vai conversando, a gente vai colocando as fotos na tela. Então, quem está ouvindo a gente aqui agora por uma plataforma de áudio, Spotify, Deezer, enfim, e quiser ver depois no YouTube, a gente vai colocar as fotos dessa cavalgada. Não só dessa. E quem quiser o livro, Paulo, pode te contatar. A gente tem privilegiado escolas, tá? Para que isso possa ser compartilhado com mais gente. Mas quem quiser ter acesso para poder talvez usufruir dessa forma, multiplicar esse conhecimento, essa experiência, a gente dá um jeito. Tá bom, ótimo. Obrigado. Bom,
podemos falar um pouquinho, Antônio, com que idade você fez a tua primeira cavalgada internacional? Olha, boa pergunta. Vamos aos cálculos. Só retomando um pouco, assim, eu acho que a questão ali do que o pai comentou, acho que é um privilégio para mim, assim, eu me considero uma pessoa super privilegiada em vários sentidos, assim. Claro que a gente também encara os desafios e tenta atendê-los da melhor forma e se responsabilizar, e ir em frente, cumprir a disciplina. Tanto é que a palestra que tu me convidaste para dar lá em São Paulo, o título era Disciplina e Paixão, que é até hoje o que eu acredito que são fatores importantíssimos para o sucesso, seja no esporte, na vida ou no lado profissional. Mas eu me sinto super privilegiado, assim, porque realmente eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas mais velhas, que por mais que o pai fale que, enfim, rola coisas que são às vezes bobagens e tal, que é comum, né, de grupos, sejam eles quais forem, mas eu tive a oportunidade de ouvir muitas pessoas mais velhas, eu tive a oportunidade de aprender muito, de escutar, de olhar, de enxergar. Então, acho que isso também fez toda a diferença para mim. Todo o acolhimento que o pai me deu sempre em todos os cavalgados, e essa foi a primeira, mas ele deu até hoje, ele dá, se a gente vai numa cavalgada juntos, mas os outros também dão, os outros também estendem a mão, e eu também aprendi a fazer isso com eles. Então, hoje, quando a gente vai numa cavalgada, aí eu tento ajudar quem for, eu tento participar, eu tento ser solícito com os mais velhos, enfim, acho que também é esse meio, assim, ele te dá uma oportunidade, por mais que tu não esteja convivendo com mais jovens, que, enfim, seria o teu bate-papo, que tu vai mais escutar do que falar, eu acho que tu aprende demais, assim, então convido a todos os jovens que puderem participar desses ambientes, tiverem a oportunidade de ouvir, seja eles quais for, seja do meio do esporte, de um esporte equestre, seja de uma hotelaria, ou seja de um grupo de cavalgadas, é importantíssimo para a formação, e acho que se os pais puderem incentivar também, vai ajudar muito, mesmo que o filho não siga esse mundo, que o filho seja qualquer outro profissional, assim como eu mesmo profissionalmente não vivo do cavalo, mas eu tenho certeza do quanto ele contribuiu para o que eu sou hoje. Falando sobre a cavalgada internacional, eu acho que a primeira cavalgada que foi a Patagônia, que foi a Calafate Ushuaia, ela foi em 2010, se eu não me engano, eu tinha 11 anos, eu acho. Foi onde a gente foi armado o Cavaleiro da Paz, que daí o Nico Fagundes armou, acho que foi a última, né, pai, que ele armou Cavaleiros. A gente foi armado Cavaleiros lá e tive a oportunidade de ser armado o primeiro Cavaleiro da Paz Piá. E, enfim, acho que é emocionante também tudo que aconteceu lá e teve várias outras aventuras também lá. Acho que na falta de um Paulo Junqueira, na falta de uma organização bem feita, de uma cavalgada, a gente acabou também deixando passar algumas coisas e tivemos algumas questões que nos possibilitaram novos desafios e mas enfim, foi uma cavalgada que também nos ensinou muito e que a gente teve a oportunidade de conhecer uma região muito bela e pisar ali, né, na divisa do Chile também, enfim, foi super motivadora e foi uma das grandes cavalgadas aí dentro da minha vida. Você tem alguns campeonatos, você é bicampeão gaúcho de rédeas. Vamos falar agora do teu esporte. Você e teu pai, pelo visto, estão disputando pai e filho muito próximos aí. Teu pai está no teu... Na cola. Na tua cola, né? Você boa. ganhou o Potro do Futuro. Me fala um pouquinho da tua trabalho. Eu sei que o Max Conceição, né, o centro de treinamento, que é aonde vocês têm os teus cavalos, que é muito reconhecido. Então, fala um pouquinho agora tua atividade aí no esporte de rédeas. Então, o esporte de rédeas, ele surge assim, na minha vida como um fator de realmente aprender mais sobre cavalo. O pai tinha preocupação de realmente eu saber os limites do que um cavalo poderia me propor, né? Seja desafios na hora de cair, seja como levar ele para frente, como levar ele para o lado, como guiar, coisas básicas, assim. E por indicação do Caio Braga, nosso amigo, padrinho também de cavalgada, do mundo do cavalo, ele indicou a modalidade rédeas, a gente conheceu e começou a fazer aula, eu e a minha irmã, a Valentina. A gente começou a fazer e eu me interessei muito, a gente mudou, foi para o centro de treinamento do Roberto Diosso, o rédeas, foi onde a gente conheceu o Max, ele trabalhava lá na época, isso já fazem 12 anos ou mais, 14 anos, eu acho, fazem 14 anos.
E aí a gente comecei a me interessar, comecei a treinar mais seguido, a gente começou a ter mais cavalos envolvendo a modalidade de rédeas, né? Claro, cavalos, assim, de início, super iniciantes, assim, também na modalidade, não eram cavalos talentosos, cavalos que nos propiciassem aí ganhar títulos, mas eram os cavalos que nos ensinavam. E aí eu fui começando, a primeira prova, competi uma prova treino em 2008 ainda, ela até estava na contracapa da primeira versão do meu livro. E aí depois competi a primeira prova oficial mesmo, que foi o Campeonato Gaúcho, em 2010, se eu não me engano, com um cavalo que já havia competido, que a gente comprou para isso. Foi o cavalo que eu competi primeiro campeonato todo, fui campeão jovem, e aí comecei a dentro da modalidade, a me desenvolver, e hoje é o meu esporte, assim, é o que eu me considero não só como um hobby, mas realmente como um esporte, e tento tratar isso, de fato, como um atleta. É claro que o mundo profissional, assim, das empresas e tal, ele acaba, às vezes, nos distanciando um pouco mais do que a gente gostaria, né? Se eu pudesse, eu estaria montando todos os dias, ou, enfim, várias vezes por dia, mas hoje eu não consigo montar semanalmente, em época de prova, claro, alguns meses antes eu tento ir todos os dias, mas é o meu grande esporte, é aquilo que me motiva, é aquilo que me mantém muito próximo do cavalo, né? As cavalgadas, elas foram muito importantes, continuam sendo, e sempre que a gente tem oportunidade, a gente está junto, mas não é sempre que a gente consegue fazer. Então, o mundo do cavalo e do esporte, do cavalo de rédeas, é que me aproxima e me mantém muito próximo desse animal, que é a nossa grande paixão. Hoje a gente tem cavalos crioulos, quadrimilha, a gente também tem uma pequena criação, assim, que a gente se arrisca a fazer algumas combinações no qual a gente leva a fé, né? Mas e a gente segue competindo. Ano passado, esses últimos anos, a gente teve algumas interrupções pela pandemia, mas a gente conseguiu, enfim, ser bicampeão gaúcho, e agora a gente está aí no novo campeonato também, disputando, o pai disputando muito bem também, muito próximo, todos nós ali dentro das colocações das categorias, e a gente também compete em São Paulo, compete todas as provas que a gente consegue ir, a gente tenta marcar presença, e acho que a vida de um competidor do mundo equestre é uma construção diária, são desafios. Eu estou competindo, até hoje estava dando uma olhada, competi já entre provas de rédeas, a gente competiu um pouco de tempo ali no Movimento La Renda, que é uma prova gaúcha também, competi com 22 cavalos, então acho que é um privilégio também poder entrar em pista com 22 cavalos, mais do que tu treinar cavalos, tu competir, tu tem outro tipo de sensação, outro tipo de sentimento, quando tu entra dentro de uma pista com um cavalo, tu conhece ele de uma outra forma, às vezes mais feliz, às vezes mais triste, né? Mas é um momento especial, e a gente está competindo sempre, está sempre treinando, o Max foi o grande responsável, acho, por toda a minha evolução e por todos os títulos que eu conquistei. Ele é o grande responsável por isso, é o cara que me formou dentro da modalidade, me ensinou desde como fazer um círculo até hoje a aprimorar o detalhe do detalhe para a gente conseguir ser ainda mais competitivo a nível nacional. A gente estou com ele desde que eu comecei, então ele me conhece muito bem, eu conheço ele muito bem. E são desafios também, frequentemente a gente enfrenta desafios como com cavalos, entre as competições, mas a gente tem uma sinergia como equipe assim, muito forte, e que, se Deus quiser, vai nos propiciar ainda muitos títulos. Esse ano em especial a gente tem um cavalo que a gente está competindo, que é o Mago de San Esteban. San Esteban é o fixo que a gente usa para a nossa cabanha, do cavalo crioulo, e ele é um cavalo que... Acho que todo cavalo que é nosso, que a gente cria, assim, a gente tem uma relação um pouco mais especial. Não que a gente ame mais do que os outros, mas a gente tem uma relação mais afetiva, no sentido de ter visto ele nascer, ter feito a combinação do sangue. Ele é filho do cavalo do Max. Ele nasceu, enfim, passou por alguns desafios ali, entre conseguir ter um campo para colocar, para cuidar, assim por diante. E ele se fez um cavalo, não é um cavalo morfologicamente bonito dentro do cavalo crioulo, pelo contrário, ele é um cavalo que, com as regras técnicas ali da morfologia da raça crioula, ele não se coloca como um garanhão, é um cavalo castrado, mas hoje ele ainda é garanhão por, enfim, convicções minhas de acreditar que possa me ajudar dentro de pista. Mas ele é um cavalo que eu falo dele assim hoje porque eu fui competir uma prova com ele em São Paulo, fiquei em 4º lugar dentro do Pré-Futurity, que é uma prova preparatória para o Potro do Futuro. O Potro do Futuro é a grande prova da modalidade, tanto em nível nacional quanto internacional. O Potro do Futuro do Brasil é a maior prova de rédeas do Brasil, e o NRHA Futurity, que é lá nos Estados Unidos, é a maior prova do mundo de rédeas.
é a prova Potro Futuro da Associação Americana, que é a nossa associação mãe, que é a associação do mundo, né, que rege a modalidade no mundo todo. E é algo que a gente quer conquistar, né? Então, o Potro Futuro eu conquistei 2 aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não conquistei nenhum em São Paulo, e quero muito. Acho que minha maior meta para esse ano, se tudo der certo, mas também para os próximos, a gente conseguir ser competitivo e fazer bonito em pista. E aí fui competir com esse cavalo, tem uma história super legal, assim, que, enfim, hoje ela é legal, né, porque ela já aconteceu, mas ela é um cavalo que a gente começou, enfim, acreditou nele como indivíduo, não pela beleza ou pelo mercado, porque é um cavalo que, por não ser um garanhão, por não ser, até mesmo a raça crioula, tem um mercado menos aquecido dentro da modalidade de rédeas do que o 4 de milha. Então, se a gente fosse pensar em investimento, hoje, quando a gente fala principalmente de cavalo castrado, valeria mais a pena a gente investir na raça 4 de milha, mas a gente incentivou ele, continuou com ele, pela nossa crença da criação e porque o Max, desde o início, disse que esse seria o meu grande cavalo e que me daria os títulos que eu sonhava. E, enfim, acho que não custa sonhar e eu sempre tento fazer o exercício daquilo se realizar antes dentro de nós, para depois quando a gente de fato realiza, a gente ter aquela sensação de que a gente estava não só preparado, como a gente já sabia que isso ia acontecer. E aí o Max sempre falou. E o ano passado, em junho, mais ou menos, ele teve uma lesão bem grave, assim, de tendão, uma lesão normal de um cavalo do esporte, mas que para um potro, ele tira ele da grande competição, que é o Potro Futuro. Ele ficou 6 meses parado, quando a gente competiu agora, a gente pensava que era menos, depois a gente foi fazer os cálculos, e eram 6 meses parado. Ele voltou em janeiro desse ano, voltou a passos curtos, né, voltou fazendo, assim, exercícios básicos de caminhar, tem todo um acompanhamento de fisioterapeuta, um acompanhamento veterinário, ele começou a voltar há pouco, e eu disse, bom, eu quero competir o Pré-Futurity em São Paulo em março, para realmente eu conhecer ele. E ele não estaria nem perto de competir, né, um cavalo que ficou 6 meses parado, um potro em formação, está aprendendo as manobras, ele não teria condições, a gente levou ele, fomos eu e o Max para São Paulo, com ele mais 2 cavalos meus mais velhos. Levamos ele, chegou lá, garanhão, né, enfim, potrinho, garanhão, cheio de manias, né, começou a relinchar quando entrava em pista e tal, mas super comportado, principalmente quando montado, e teve uma evolução gigante lá, e a gente pôde fazer uma prova, eu montei pouquíssimas vezes dele, é normal que quando um profissional, ele treina o cavalo do amador, e principalmente um potro, o amador monte pouco, não monte tanto quanto um cavalo mais velho, porque ele está em formação, então ele está aprendendo as manobras, e o cavalo aprende tanto aquilo que é certo, quanto ainda mais aquilo que é errado. Então, para não haver, enfim, para não dividir, né, a questão da montaria, a gente deixa o treinador sempre montar, finalizar o cavalo, para que a gente possa dar continuidade, possa fazer as competições, treinar e assim por diante. Então, a gente chegou lá, o Max montou, eu montei pouco nele, tinha montado pouco aqui já, cheguei lá e tive a oportunidade de entrar em pista com ele e fazer uma prova que, assim, para mim, quando eu terminei a prova foi emocionante, assim, porque um potro, um cavalo que tem uma lesão feia, a imagem dele hoje, se for fazer uma radiografia dele, é uma imagem feia, assim, porque não cicatrizou em cima da cicatrização que já tinha, enfim, e aí a gente conseguiu fazer um cavalo que fez todas as manobras muito bem, terminou em 4º competindo com uma maioria, né, de 4 de milha, cavalos com uma criação super aprimorada para a modalidade, e um cavalo que se demonstrou não só pelo 4º lugar, mas ele se demonstrou com um potencial gigante para o que vem pela frente. Então, hoje ele finalizando assim a questão do esporte dentro desse momento, ele é a minha esperança para esse ano, e o cavalo que a gente acredita que se der o resultado que a gente espera no Potro Futuro, mas eu tenho certeza que ele vai ser um cavalo super importante aí ao longo dos próximos anos, e que de novo, a minha grande paixão é o cavalo, e a modalidade de rédeas, ela entra nisso com um espaço muito importante, que eu acho que o esporte tem muito a ensinar a todos nós, e o esporte de rédeas, ele é um grande esporte. Também convido a todos a participar, acompanhar, porque vale muito a pena. É a modalidade de pismo western mais técnica que existe, mas que envolve muita emoção também. Que mês que vai ser a nacional? Vai ser em agosto, tem o Campeonato Nacional e o Potro Futuro, eles acontecem juntos na cidade de Avaré, em São Paulo, e é o grande evento do ano, assim, quem quiser fazer parte,
enfim, pode conhecer mais no site da NCR, da Associação Nacional, ou no Instagram, mas também pode ir assistir, que vale a pena, é um show à parte e tem grandes cavalos e cavaleiros lá. E você vai estar lá com esse cavalo? Vamos estar lá com esse cavalo, e se a gente conseguir concluir aí o Campeonato Gaúcho bem, a gente também vai estar mais aí com outros cavalos competindo no Campeonato Nacional. Obrigado, Antônio. Isso mostra aí que não só você, como o seu cavalo superam. Esse cavalo está mostrando que ele está retribuindo esse apoio todo, esse carinho e essa confiança que você tem nele. Com certeza. E o Max fala uma coisa, sempre nos ensinou, né? E hoje é um lema assim, que a gente sempre leva. O cavalo, ele é o protagonista dessa história, né? A gente monta, a gente apresenta, a gente está ali, a gente levanta o troféu, mas ele, o protagonista, é ele que faz o show acontecer, e é por ele que existe tudo isso. Então, acho que quando a gente começa a enxergar dessa forma, a gente começa também a valorizar mais quem está abaixo de nós, né? Quem está com o indivíduo que a gente está montado. Então, o cavalo, independentemente de ser ele ou qualquer outro, a gente sempre entra em pista para mostrar o melhor dele. E quando a gente perde, claro que eu sou um cara super competitivo e enfim, já errei muito nas competições, no sentido de às vezes, não é nem não aceitar, mas é não entender da melhor forma a derrota, e acho que isso é uma construção. Mas a gente entra na pista não só porque a gente quer vencer, porque a gente quer ter o título, porque a gente quer conquistar, né, o ranking, premiações e assim por diante, mas porque a gente quer mostrar o melhor do nosso cavalo, a gente quer que as pessoas olhem, pô, que cavalo interessante, que cavalo bom, a gente quer que ele tenha o reconhecimento do público que ele merece, né? Então, esse é o nosso grande intuito quando a gente faz uma prova, e é o objetivo que eu tenho tido com todos os cavalos. Agora, lá em São Paulo, foi igual, não só com ele, quanto com os outros dois. Eu entrei, assim, e eu falo uma palavra, assim, que para mim hoje é muito importante dentro das minhas provas, que a gente compete, a gente passa por momentos maravilhosos, por momentos tristes, por momentos difíceis, por quase desistir, por querer muito, por querer pouco. Enfim, quando logo que eu iniciei, eu também tive uma experiência de ir nos Estados Unidos, poder acompanhar mais tudo isso, e tu começa a ver também o esporte de uma outra forma, de uma forma um pouco mais profissional, e a gente passa por muitos momentos quando a gente compete. E hoje eu tenho comigo, assim, que o meu grande momento e a minha meu grande objetivo das últimas provas foi ter consciência dentro de pista, ter consciência do que está sendo feito, ter consciência dos teus resultados, das tuas atitudes, e saber, assim, exatamente cada detalhe da tua prova. Às vezes a gente entra, o pai, enfim, viveu isso mais recentemente, porque ele começou um pouco depois de mim. Quando a gente entra numa prova, a gente entra com aquele modo automático ativado, né? Eu vou fazer tudo que eu já treinei, vai dar tudo certo e a gente termina a prova sempre com aquele sentimento, quero entrar de novo, mas o porquê que tu tem isso? Tu tem isso porque agora tu tá mais relaxado, agora tu tá mais à vontade para fazer de fato a prova que tu esperava ter feito. Então hoje eu tento entrar já com esse modo automático desligado, tento entrar com a consciência limpa, pronta para executar sem pensar mais nada, ouvindo meu treinador, ouvindo as pessoas ali fora que são importantes para mim, e de fato querendo mostrar o melhor do cavalo. E isso, graças a Deus, tem acontecido, e a gente tem tido bons resultados por causa disso também. Muito bom, Antônio, obrigado. Maurício, vamos falar um pouquinho. Diga, Maurício. O Antônio se tornou uma referência para mim, né? Eu me inspiro muito nele. Ele é não só inspiração para os jovens, mas para quem tem o privilégio de acompanhar ele, né? E alguns momentos assim que traduzem bastante o que o Antônio falou. Numa das primeiras provas que ele competiu com o cavalo que eu tinha de cavalgada, que o cavalo sapateava assim, e nós precisamos de um cavalo calmo para o esporte, né? Mas teve uma prova assim que estava tudo perfeito, né? Eu disse, dessa vez o guri vai ganhar alguma coisa que ele não tinha ganho nada até então, né? E o cavalo fez uma baita prova, mas deu um coice. E quando tu dá um coice, te joga a pontuação lá embaixo, né? E aquilo ali mexeu comigo, assim, eu disse... Ele saiu emburrado, ele sempre foi muito competitivo, né? E uma das primeiras lições que ele tomou para ele foi que ele falou para mim naquela ocasião, disse, filho, não te preocupe que nós vamos arranjar um cavalo bom para ti, né? E ele, chorando, ele disse para mim assim, pai, eu não quero, a culpa não é só dele. Ali ele assumia a culpa pelo erro, né? Não deu certo, mas eu errei também, eu quero. E foi com esse cavalo que ele ganhou o primeiro título. E nesse título, a segunda história,
Nesse título, quem fazia o troféu desse campeonato era o Caê Braga, que é um dos maiores escultores que o Rio Grande do Sul tem, um dos maiores do Brasil. Então, eu queria comprar uma peça do Caê, que custa caro, que vale bastante, né? E o Antônio dizia assim, mas a minha eu não vou comprar, eu vou conquistar. Ele arrumava do lado, isso tudo é feito daquela história que ele contou lá no início. Ele arrumava do lado da cama dele o espaço onde ele ia colocar o troféu de campeão. E eu dizia para a mãe dele, nós temos que tirar isso da cabeça dele. Ele vai ter uma frustração, como é que ele vai ganhar o primeiro campeonato? Ele tem 11 anos, né? E ele todo dia, ele ia lá, pegava a arrumação que alguém tinha arrumado o quarto dele, ia lá, limpava, disse, esse espaço está guardado para mim botar o meu troféu. E ele conseguiu, ele ganhou o troféu dele. Então essa coisa de projetar antes que ele está falando, ele sempre foi assim. E a terceira foi que ele não colocou no currículo aí, ele foi campeão do derby em São Paulo, né? Num cavalo que ele não montava também, o Max foi competir com esse cavalo, ele foi junto. Depois da prova do Max, ele montou na noite e apresentou no dia seguinte. Mas um dia eu cheguei em casa e ele abriu a porta e disse assim, pai, olha aqui, ó, eu assisti... Não, ele disse pra mim assim, eu assisti 20 vezes a prova do Max, que o Max tinha competido alguns meses antes, né? E eu, que legal, filho. E na viagem, nós íamos no avião, ele abria um livrinho e lia, né? Como ele tem um lado meio espiritual, meio forte, né? Ele disse, tá lendo a Bíblia, tá lendo alguma coisa assim, né? Perguntei pra ele, não me dizia nada. Mas lá pela 5ª vez que eu vi ele folheando aquele livrinho, eu disse, vem cá, o que tem nisso aí, né? Disse, pai, como eu não montei no cavalo, eu assisto a prova e escrevo todos os detalhes. A hora que o Max checa a boca do cavalo, como ele encosta a perna, como é que ele pede a saída, como é que ele... E eu vou anotando e vou lendo para me memorizar. Nossa. E ele foi lá, foi campeão. Quer dizer, o campeão tem que fazer algo a mais. Tem que dar um pouco mais de si. Quem é que se propõe a fazer isso? Então eu digo que o Antônio também sempre foi a minha inspiração, porque ele tem uma determinação que ele desenvolveu nele, né? A superação dele falar, né? Hoje, se não mandar parar, ele não para de falar, né? Conta bastante história, e tem muita história bacana para contar, mas a confiança que ele tem nos negócios, na vida profissional dele, ele buscou nesse meio, né? Muito bom, Maurício. Você colocou ele começou seguindo você, e agora você está tendo, vamos dizer, seguindo ele. Não vou dizer uma inversão de papéis, mas é muito bonito e deve ser muito orgulho para você, né? Ver tudo isso e poder acompanhar esse sucesso dele e participar, né? Mas não sei se se vai conseguir ganhar dele, não, mas pode continuar tentando aí. Não, botei uma pressão nele agora, né? Eu estou liderando o nível 1 e 2, ele está liderando o nível 3 e 4, são os 4 níveis, né? Mas o que ele está liderando, eu estou um ponto atrás, né? Descuida que o pai vem, né? Importante, Paulo, nessas cavalgadas que ele ia desde de pequeno comigo, ele nunca foi o meu filho. Ele era mais um membro. Tu viajasse junto, tu soube, tu pudesse acompanhar isso, claro, né? Claro. Eu procurava fazer que ele se sentisse seguro, e por vezes tu sabe que cavalgada, o risco é eminente ao que tu tá fazendo e nem sempre tu consegue estar ao lado, né? Claro. E ele sempre foi independente no sentido de procurar o seu espaço, de conquistar o seu espaço, né? Do jeito dele. E eu acho que foi isso que ajudou ele também a forjar o que ele é hoje. Bom, nós podíamos conversar muito ainda. Nós estamos chegando ao fim aí. Em termos de, Maurício, para encerrar a tua parte, em termos, o que você gostaria em termos de cavalgada? Um lugar no Brasil, fora, que você gostaria de cavalgar? Paulo, eu acho que isso não tem limite, né? Várias vezes a gente é perguntado qual foi a tua melhor cavalgada, e não é difícil dizer, porque cada cavalgada tem a sua particularidade, sua beleza, o seu desafio, o seu encanto, né? O certo é que são todas maravilhosas, né? Fugindo um pouco da pergunta, assim... Uma interrupção aqui, nós falamos África, Mongólia, Canadá, e nós deixamos de falar Austrália, né? Você falou os 5 continentes, mas a Austrália também foi uma experiência muito interessante. Bastante. Mas dessas todas, eu não tenho dúvida de eleger a Mongólia como algo mais
extraordinário, minha maior experiência de vida, um lugar no qual eu pretendo voltar ainda, porque ali a gente volta 100 anos na história e vive o que era muito próximo da época, né? Mas eu gosto muito de campo, né? Eu gosto muito de mato, de campo, são lugares que me atraem mais, né? Eu vou te seguindo ali nas tuas postagens ali, seguido. Se Paulo, que lugar é esse que tu tá, né? E me manda o preço, me manda a tabela, me manda condições, né? A gente vai cavalgar muito ainda, tenho certeza, Paulo, tenho certeza. E mais uma vez, parabenizo, porque aquilo que para nós parecia impossível, tu fez se tornar fácil, mas isso com um profissionalismo incrível. O Antônio contou ali de algumas dificuldades que a gente passou, e é normal, no momento que a gente se propõe a andar a cavalo na savana africana, pode acontecer qualquer coisa. Sim. Né? Mas o teu padrão de qualidade e segurança que tu dá para quem investe nisso é muito bem investido. Isso nos faz ter uma tranquilidade de dizer assim, eu posso ir para onde eu quiser. Eu tenho que me leve lá. Obrigado, Maurício, obrigado. É um prazer aí poder... Uma vez me perguntaram, né? Esse meu trabalho, a minha profissão, é claro que é uma paixão. Eu digo que é mais uma paixão. E uma vez teve uma pergunta, até uma australiana me perguntou, né? Está até no depoimento, é uma parceira minha na Austrália, uma agência da Austrália que vende as cavalgadas aqui no Brasil. E ela fez uma entrevista comigo, que está publicado lá no site dela. E numa pergunta dela, eu respondi, quer dizer, uma das grandes satisfações dessa minha atividade é poder proporcionar uma alegria, proporcionar uma realização que as pessoas não teriam essa oportunidade. Não vou dizer que eu não sou o único, mas eu proporciono realizações, eu proporciono felicidade de uma maneira que, às vezes, eu recebo agradecimento, né? Principalmente, vamos dizer, no caso delas, recebi algumas australianos para cavalgar aqui no Brasil, mostrar as belezas do Brasil, e no final me agradeciam de uma maneira assim que eu ficava até constrangido, porque eu estava ali fazendo o meu trabalho de uma forma melhor possível. Então, esse tipo vamos dizer, poder proporcionar isso, para mim, acho que é o mais importante satisfação que eu tenho. Obrigado, Maurício. Antônio, eu queria que você, no teu encerramento, aí você falasse um pouquinho do teu pai. Nós já falamos, né, da empresa, a parte de saúde, de seguro. E você trabalha hoje numa área de marketing digital, eu acho, e você tem uma empresa, uma atividade também na área com cavalos. Então, eu queria que você encerrasse falando um pouquinho disso. Claro, com certeza. Então, hoje eu tenho a 27, que é a 27 Up, que é uma agência de branding e design especializada nisso, que a gente está passando por um momento de reestruturação e que esse ano aí vem muitas coisas interessantes dentro da empresa. Eu também sou sócio, junto com outras 3 sócias, a Joana, a Manuela e a Caroline, da UD, que é uma plataforma de conteúdo e curadoria especializada no mundo equestre. Então, ela surge em outubro de 2017 e hoje ela se posiciona como um portal justamente para descomplicar o mundo equestre, tanto para as pessoas que já fazem parte dele, quanto para pessoas que querem conhecer, que não conhecem, que não fazem, que não têm contato até mesmo com o cavalo. Nosso objetivo é justamente dar acessibilidade a esses conteúdos. A gente, como tu comentou ao longo do podcast, a gente tem uma vasta cultura dentro do Brasil, então vaquejada, quadrilha, crioulo, manga larga. Então, nosso objetivo é cada vez mais ir unindo esses pontos, é explicar lá para o cara do quadrilha o que é um freio de ouro, explicar para o cara do freio de ouro o que é o manga larga e machador. Enfim, a gente tenta trazer o máximo de conteúdos através da nossa expertise, através dos nossos produtores de conteúdo. A gente tenta trazer para desmistificar e descomplicar este mundo.
e também tenta trazer outras coisas, conectar o nosso mundo, que às vezes a gente tende a ser muito técnico, a gente tende a falar muito com uma abordagem muito voltada a nós, que conhecemos e que, enfim, temos laços mais aproximados com o mundo, com a parte técnica, com a parte de cavalgadas, com a parte, de fato, do ato de montar, mas a gente também tem a missão de conectar isso com outros mundos, conectar com o mundo da moda, conectar com o mundo da beleza, conectar com o mundo da saúde, enfim, tentar conectar, e tudo isso a gente coloca também à disposição das marcas, e hoje a gente trabalha com uma série de marcas do setor e também fora do setor, que a gente produz conteúdos para apresentar os produtos e serviços delas, e também para colocar dentro dos nossos próprios conteúdos autorais os produtos delas como referência nisso, à medida que a gente faz a curadoria deles. Então esse é o objetivo da UD. Enfim, eu sou mais um dentro dela, são 3 mulheres incríveis que estão dentro, a Joana Azevedo, que é daqui do Rio Grande do Sul, a Manuela Marinho, que mora aqui no Rio Grande do Sul, mas é do Rio, e a Caroline Rodrigues, que é de São Paulo. Todas têm envolvimento muito grande com o cavalo, são pessoas que vivem do cavalo, que as suas famílias vivem, e que têm um conhecimento muito grande nisso e muito variado. E o que eu acho legal, assim, que tu comentou, tu puxou lá no início a questão da gente fazer rédeas dentro do Rio Grande do Sul, que é um mundo mais tradicionalista, e realmente é um incrível, a cultura gaúcha, ela é sem dúvida uma das culturas mais bem cultivadas dentro do Brasil, e no mundo também, mas ela passa por um momento de evolução, e que é necessária essa evolução, é necessário a gente abrir os nossos horizontes, a gente abrir a nossa visão, a gente olhar o novo não como algo ruim, e sim como algo diferente que a gente tem que conhecer e tem que fazer parte. Isso entra dentro do esporte, isso entra dentro da conexão do freio com a rédeas também, que cada vez mais estão conectados, os treinadores, eles se compartilham de conhecimento, e também isso está no próprio papel da mulher dentro do mercado equestre. Então a gente fala isso muito dentro da UD, acho que isso é uma pauta super interessante. Outra pauta que também é muito interessante dentro do nosso setor, e que a gente citou aqui no início, é o bem-estar animal, é abrir os olhos para nós dentro do mundo do cavalo, a gente entender o que é isso, o quão isso é importante e o quão isso pode, inclusive, nos impossibilitar de viver esse mundo. Por isso que a gente fala sobre esses temas mais polêmicos, e a gente fala justamente para descomplicar e para colocar na mesa, para que todos nós tenhamos conhecimento e sejamos abertos a pensar diferente, pensar de uma forma mais inovadora, de uma forma mais inquieta, a fim de desenvolver o nosso mercado. Então, o resumo de tudo, a gente quer profissionalizar, a gente quer tornar o nosso mercado cada vez maior, e acho que ele tem crescido, né? Se a gente olhar até os globais, né, que a gente fala, as pessoas mais influentes, né, de nível midiático do Brasil, elas já estão sendo mais conectadas com o mundo do cavalo, seus filhos, às vezes têm o cavalo como o animal que mais ama. Então, na pandemia, aproximou também um pouco o campo desse mundo. Então, acho que a UD ela é esse intermediário desses mundos, dessas discussões, e ela faz esse papel, acho que muito bem feito, e tende a crescer cada vez mais. Eu acompanho um pouco só o trabalho teu com a UD aí, mas fica aqui para os nossos ouvintes. Depois eu vou disponibilizar certinho, né? Só complementa a UD, que plataformas que está, é um site, está no Instagram, como é que... Fala um pouquinho só como é que as pessoas podem conhecer a UD. As pessoas podem achar no Instagram, no Facebook, também através do site próprio. Todos é ud.vc, então é @ud.vc, justamente porque a gente fala para as pessoas, a gente fala para você que vive ou não este mundo. Então é www.ud.vc e @ud.vc no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Então a gente está lá nessas plataformas tentando mostrar todo esse conteúdo para todos esses tipos de público aí e todo esse mundo encantador do cavalo. Obrigado, Antônio, Maurício. Para encerrar, eu queria, primeiro vocês, quando forem para São Paulo, para a próxima prova, ver se param aqui no Paraná. Eu já convidei, principalmente o Maurício, algumas vezes. Nós estamos mais ou menos pertinho, nós estamos aqui em São Luís do Purunã, que é caminho. Aí eu quero apresentar para vocês o pessoal da Drogavet, que é a empresa que nos apoia, patrocina o nosso podcast. É a maior, Drogavet Equinos, é a maior empresa de farmácia de manipulação veterinária do Brasil. Eu vou conversar, eles têm aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Vamos ver o franqueado aí de Porto Alegre, fazer uma visita lá para vocês no Max, para vocês conhecerem também, porque é um trabalho muito bom, muito sério.
e de repente ter alguma parceria junto aí. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês aí e vamos ver se a gente se encontra e cavalga junto de novo. Um abraço. Obrigado, Um abraço, Paulo. Paulinho, obrigado. Abraço a todos. Um abraço a todos, obrigado, e vamos de a cavalo aí pelo mundo e pelo todo o Brasil aí também. É isso aí. E com isso a gente encerra mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, trazido até vocês pela Droga Vet. Curtiu o que ouviu, gostou do que ouviu? Curta, compartilhe, se inscreva no canal.